Olá, muito boa noite, meu querido, minha querida da minha Minas Gerais. Eu peço licença para entrar na sua casa com as principais notícias do nosso estado. O Viana está de férias, vai ficar 2 semanas de folga e eu peço para ficar junto com você com as principais notícias do estado. E agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo para conferir os principais destaques do MG Record. Ambulâncias do SAMU e equipamentos médicos podem acabar na rua. O depósito onde o material e os veículos são guardados está com aluguel atrasado há 6 meses. Homem é preso suspeito de se passar por dentista. Ele foi detido em flagrante na casa dele, onde funcionaria um consultório clandestino. Anúncio de vagas de emprego atrai milhares de pessoas ao centro da capital. A fila dobrou quarteirões. Empresas de ônibus estão perdendo passageiros. Um estudo revelou que a queda no país chega a 3 milhões de pessoas por dia. A crise financeira e o desemprego são apontados como causas da mudança. Pois é, e nós abrimos esta edição do MG Record com esse estudo. 3 milhões de pessoas por dia deixaram de usar o transporte coletivo em todo o país. A crise financeira e o desemprego são apontados como causas da mudança e a gente confere agora. Tá caro usar o transporte coletivo em Belo Horizonte. Pega ônibus lotado e é um absurdo a passagem. Pelo que deixa a desejar, devia ser bem mais barato. A capital tem uma das tarifas mais altas do país, em média R$ 4,05. E principalmente com a crise econômica, o valor da passagem pesa muito no orçamento. Algumas empresas, veja bem, cobram um valor absurdo e não atende a população, principalmente as pessoas menos favorecidas. E este é um dos fatores para a redução dos usuários do transporte coletivo. Um estudo da Associação Nacional de Transportes Urbanos apontou uma queda média de 8,6% nos passageiros de ônibus urbanos. Isso significa que por dia 3 milhões de pessoas deixaram de andar de ônibus. Nos últimos 3 anos, a redução chegou a 18%. O estudo foi feito em 9 capitais, entre elas Belo Horizonte, que concentram 37% da demanda de transporte. A falta de segurança, estrutura, superlotação, o trânsito e a chegada de aplicativos de transporte também contribuíram para a redução. A Heloísa, por exemplo, quase não anda de coletivo. Já tem uma média de uns 2 anos, mais ou menos, que eu procuro o máximo possível optar pelos aplicativos do que pelo ônibus. E o preço do ônibus ter aumentado também diferencia pouco dependendo do percurso que você vai fazer de um aplicativo. A pesquisa também apontou que por causa dos congestionamentos, a velocidade das viagens reduziu em 50% nos últimos 20 anos. Isso mostra que o problema é a ineficiência do sistema de transporte coletivo. Se tivesse comodidade, se tivesse segurança, se os pontos fossem mais seguros, eu certamente optaria por voltar para o ônibus. E certamente os mineiros e os brasileiros também optariam pelo transporte coletivo e o nosso trânsito com certeza seria bem melhor se o transporte fosse eficiente, se o transporte atendesse às demandas da população. Essa não é a realidade, por isso só está diminuindo o número de usuários do transporte coletivo. 3 milhões por dia é muita coisa. E agora a gente vai para um outro problema social. Você sabe por que a saúde está desse jeito, né? A gente vai contar um exemplo para que você possa entender. Mais de 20 ambulâncias e outros equipamentos médicos estão parados em um galpão em Confins, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Se não bastasse isso, há um risco de degradação. E agora, com os aluguéis atrasados e o contrato de locação vencido, o dono quer que o espaço seja desocupado e você vê essa reportagem agora. Poeira, mato e até teia de aranha tomam conta dos veículos que deveriam ser usados para salvar vidas. É simplesmente um absurdo, né? Um descaso, né? Com dinheiro público, com certeza. Muito triste isso, viu? Situação absurda. É dinheiro público sendo desperdiçado. As ambulâncias que deveriam atender 103 cidades mineiras estão paradas em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Aqui tem pelo menos 20 ambulâncias, segundo testemunhas. Um investimento de R$4.500.000. E ainda, segundo o responsável pelo imóvel, o galpão de 2.000 metros quadrados está lotado de equipamentos como macas e monitores que seriam usados nos veículos. Tudo parado, com risco de estragar. Os equipamentos são administrados por um consórcio de municípios. O aluguel do imóvel, onde tudo está armazenado, está atrasado desde fevereiro. O dono já entrou na justiça para receber os R$87.500 atrasados e despejar o inquilino. O contrato de locação também está vencido. E isso foi licitado, então era um dinheiro que já estava reservado. O que eles fizeram com esse dinheiro? Onde foi parar esse dinheiro aí? A gente não tem mais interesse em manter o contrato com eles. A gente quer que eles desocupem o imóvel. É o que a gente quer saber, onde foi parar esse dinheiro, um dinheiro que não volta mais. A gente viu que as ambulâncias estão se deteriorando, possivelmente não vão poder mais ser usadas, e é isso que acontece na saúde pública do país, é má gestão. O problema não é dinheiro, é má gestão, e a gente está cansado de ver casos como este de Confins. Vamos falar o que o consórcio de municípios disse. Ele confirmou a dívida de mais de R$80 mil, informou ainda que precisa de recursos dos municípios, do estado e da União para implantar o sistema que permitirá o uso dos equipamentos parados. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que o processo de regionalização no SAMU nos municípios que participam do consórcio ainda está em discussão. Enquanto está em discussão, continua com os equipamentos e com as ambulâncias paradas. Vamos para um outro problema social. O Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados por causa da crise econômica. O resultado a gente vai ver numa reportagem de uma fila que dobrou os quarteirões no centro aqui de Belo Horizonte. Eram milhares de pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Teve candidato que dormiu na fila para garantir uma das 1.000 senhas distribuídas, situação que a gente não via há anos e a gente vai ver agora. Milhares de pessoas numa longa fila. As imagens do helicóptero da Record TV mostram a Rua dos Goitacazes e o entorno tomados por candidatos a um emprego. Uma empresa que oferece cursos profissionalizantes divulgou na internet a oferta de 250 vagas. Teve gente que chegou com até 20 horas de antecedência para pegar uma das 1.000 senhas que seriam distribuídas. Poliana foi uma delas. Dormiu na fila, trouxe comida e cobertor para aguentar o frio. Difícil. E tudo isso para conseguir uma vaga de emprego. Isso, tem que tentar, né? Tá difícil para todo mundo. Segundo os candidatos, um tumulto se formou assim que as 1.000 senhas terminaram de ser distribuídas. Isso porque gente que chegou por volta de 5, 6 horas da manhã já não conseguiu mais pegar o tão esperado papelzinho. Com isso, começaram a reclamar de falta de organização da empresa. Falaram que é só 1.000 senhas e tem mais de 3.000 pessoas aqui, tá muito desorganizado. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, o número de desocupados neste segundo semestre do ano já chega a 191 mil em Belo Horizonte e ultrapassa 1.350.000 em Minas Gerais. Com tanta gente fora do mercado, o número de interessados foi bem maior do que o esperado. Mas a gestora da escola profissionalizante disse que os candidatos que não conseguiram a senha não vão perder a caminhada. A gente está pegando o currículo dessas pessoas, esses currículos vão ser triados e a gente vai fazendo encaminhamento agora ao longo dos próximos meses. A gestora explica que as vagas foram oferecidas por empresas parceiras. A maioria dos nossos alunos é primeiro emprego, não tem experiência, e a gente tem muitas vagas desses parceiros de pessoas com experiência, de pessoas mais velhas, universitários, que eles estão buscando, e a gente não tem como preencher essas vagas com os nossos alunos. Então a gente fez esse feirão para a população para preencher esse número de vagas e para ajudar também, já que a gente tem algumas vagas para oferecer nesse momento crítico que o Brasil está passando, de todo mundo está precisando de emprego. Já passava das 8h40 da manhã, quando a porta foi aberta e os primeiros candidatos entraram para a avaliação. A expectativa é boa aqui, amigo? Muito boa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo hoje. Tomara que tenha dado tudo certo e não se pode brincar com a esperança das pessoas. Agora vamos mudar de assunto, porque o final de semana deve ser de tempo firme em quase toda Minas Gerais. A previsão do tempo é agora com a Juliana Rezende. Boa noite, Juliana.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem. O sábado ainda será de tempo firme na maior parte do estado de Minas Gerais e o sol predomina em grande parte. Apenas no Nordeste mineiro, algumas pancadas de chuva podem ocorrer, mas de forma muito fraca e isolada. O dia ainda começa com sensação de friozinho, principalmente nas áreas do sul de Minas Gerais. Pode fazer até 8 graus em Itajubá. Já durante a tarde, o sol garante a elevação das temperaturas e o calor é mais intenso, principalmente no Triângulo Mineiro, onde a máxima pode chegar até os 30. Em Belo Horizonte, os próximos dias serão de tempo seco e sol garantido entre nuvens. A máxima no sábado pode alcançar até os 28 graus. Agora, no domingo, pode fazer até 30, enquanto que na segunda-feira, a máxima pode fazer até 31 graus. Agora, na cidade de Lagoa da Prata, o sol predomina nos próximos dias e as máximas também seguem bastante elevadas. No sábado, alcançando os 28 graus, no domingo, 29 e na segunda-feira, a máxima pode chegar até os 30 graus. Pois é, e agora é a hora de você vir comigo e ajudar a fazer o MG Record. Olha esse flagrante que o Jairo, telespectador aqui do MG Record, mandou pra gente durante a tarde. Uma van pegando fogo perto de uma bomba de combustível em um posto. Poderia ter ocorrido uma explosão, poderia ter ocorrido algo bem pior. Isso foi logo depois, de acordo com o Jairo, que o carro foi abastecido, ele começou a pegar fogo. Isso foi no Caiçara, na região noroeste aqui de Belo Horizonte. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi até o local e evitou que algo pior ocorresse. A van, claro, teve perda total, mas pelo menos a boa notícia é que ninguém ficou ferido. E olha, se você, como o Jairo, quiser denunciar, mostrar alguma coisa no seu bairro, na sua cidade, é só mandar a imagem, uma foto pra gente. Use o WhatsApp da Record TV Minas. O número é esse aí que tá na sua tela, é o 982720020, 982720020. Faça como o Jairo, mande e ajude a fazer o MG Record com toda a equipe aqui da Record TV. E olha só, alunos e funcionários da UFMG estão apreensivos com o número de assaltos no campus. Hoje, eles se reuniram para reivindicar melhorias, como mais iluminação e vigilância. A gente confere na reportagem. Um roubo por dia na semana passada, segundo os estudantes. O pessoal entrou aqui, teve 2 assaltos no carro, roubaram uma moto e tá terrível. Anteontem, uma menina da minha sala estava comentando que a amiga dela teve uma tentativa de estupro aqui na reitoria, do lado. Diante do quadro de insegurança, o Diretório Central dos Estudantes convidou alunos para se reunirem em uma das praças do campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles discutiram soluções para diminuir a criminalidade. A gente sentiu essa necessidade e convocou para poder debater com a comunidade acadêmica. Entre as sugestões estão melhorar a iluminação, podar as árvores e consertar as câmeras de monitoramento. Segundo os alunos, por causa da redução de verbas do governo federal, o número de profissionais da área de segurança foi reduzido. Antes, num espaço desse aqui, tinha 4 seguranças para cuidar de uma área dessa, dividido por setores. Hoje só tem um. E um segurança vai cuidar. E os seguranças só tem um cacetete, não tem nem arma, nem nada do tipo. Como é que isso é segurança? Pois é, não tem recurso para segurança, não tem recurso para pesquisa e assim as nossas universidades vão ficando sucateadas. E olha a resposta da reitoria da UFMG, que informou que em razão dos últimos episódios de violência foram intensificadas as rondas motorizadas da equipe responsável pela segurança e realizada a vigilância nos ônibus de circulação interna dentro do campus. Informou também que foram feitos melhoramentos no sistema de iluminação das áreas de circulação e ampliada a ação de cobertura de câmeras. E agora nós vamos ao giro de notícias com os nossos repórteres por todo o estado.
Em Belo Horizonte, um homem suspeito de se passar por dentista foi preso. Ele foi detido em flagrante em casa, onde funcionaria um consultório clandestino. O homem é estudante do curso de odontologia em uma faculdade particular e já era investigado há cerca de 1 ano. Agora, ele deve responder por exercício ilegal da profissão. Os fiscais chegaram até o local depois da denúncia de uma paciente. De Belo Horizonte, Akemi Duarte. A Polícia Civil de Juiz de Fora estourou um esquema internacional de tráfico de drogas e armas. Um caminhoneiro de 34 anos e o ajudante dele de 38 foram presos quando voltavam do Paraná e passavam pela BR-267, perto de Seritinga. Dentro de uma caixa de som encontrada na cabine estava uma pistola 9mm com a numeração raspada. Nas casas dos 2 suspeitos, os policiais encontraram também uma submetralhadora 9mm, munições, carregadores, um silenciador e meio quilo de cocaína. De Juiz de Fora, Michele Pacheco. Um homem foi condenado a 17 anos de prisão pela morte de um menino de 9 anos. O crime foi em Uberlândia em novembro de 2015, mas o julgamento foi esta semana. O menino morreu depois de ser atingido por 2 tiros, um deles na cabeça. E tudo começou com uma briga entre vizinhas. O marido de uma delas, inconformado com a desvantagem da mulher na briga, decidiu se vingar e atirou contra a casa do garoto. Gemerson Leite ainda pode recorrer da sentença. De Uberlândia, Tânia Costa. E agora uma notícia que serve de alerta. 2 meninos de 12 e 13 anos foram parar no hospital após serem encontrados desmaiados dentro do banheiro da escola onde estudam aqui na capital. Eles entraram na onda de um jogo perigoso chamado Desafio do Desmaio. Uma brincadeira perigosa que este adolescente conheceu por meio de um amigo da escola. Estava na casa dele. Aí ele foi lá e falou que descobriu um jogo novo. Mas ele falou que não queria me mostrar. Ia fazer uma surpresa e ia fazer lá na escola. A sala de aula estava vazia e o colega decidiu que era a hora do adolescente experimentar. Ele foi lá e mostrou a brincadeira. A brincadeira, que prometia uma sensação de euforia, fez muito mal ao garoto. Fui pro recreio, depois eu fui no banheiro e comecei a vomitar. Não estava me sentindo muito bem. A mãe foi avisada pela escola e levou o filho direto ao posto de saúde. Só lá, depois de muitos exames e medicamentos, o adolescente resolveu contar o motivo do mal-estar. Então, que a gente foi entender que o mal todo que ele teve foi devido à brincadeira que se chama Jogo do Desmaio. O Desafio do Desmaio, ou Shocking Game em inglês, é muito popular entre os jovens, mas já matou dezenas de adolescentes nos Estados Unidos e viralizou nas redes sociais. Por isso, há muito material disponível na internet. O pai do menino pesquisou o assunto e ficou impressionado. A gente fica achando que isso está muito longe da nossa realidade. Mas a gente acaba deparando que a realidade está cada vez mais próximo da gente e exatamente no local onde que a gente não imaginava, que seria na escola do meu filho. Os vídeos disponíveis na internet ensinam como praticar o desafio. Vendem a falsa ideia de que a experiência é boa, sem mencionar o risco de morte ou de sequelas. Com a falta de oxigênio no cérebro, a pessoa pode apresentar danos permanentes nas células cerebrais, além de hemorragia nos olhos. Sua cabeça fica doendo, tudo fica rodando. Muito ruim. Essa psicopedagoga faz um alerta. A cada dia, a internet traz mais conteúdo perigoso às crianças e adolescentes. A sensação que o jovem tem é que ele tem o poder, que na hora que ele quiser, ele para aquilo. Só que ele não conhece o corpo dele, o organismo dele. Ele não sabe se realmente ele vai poder inibir esse movimento. E normalmente não pode. E os pais precisam ficar atentos ao comportamento dos filhos. Se está entrando mais dentro de casa, corda, faixa, fios. Se o filho está ficando mais tempo trancado no quarto, acessando a internet. Se está tendo algumas manchinhas vermelhas em volta do rosto. Se está com o olho vermelho, se está com um comportamento irritadiço. Alguns jovens são tão
tão inocentes que inclusive começam a conversar muito sobre jogos perigosos. Os pais do garoto se preocupam com os colegas da escola. A mãe disse que uma psicóloga vai acompanhar os estudantes. Eles não tinham a noção do perigo, do risco de vida, porque é como se fosse uma morte súbita. O adolescente está arrependido. Ele sabe que poderia ter morrido por causa do desafio. Falo para as pessoas para não pensar em fazer isso e ter muito cuidado na internet, no que ver. A psicopedagoga falou tudo. A internet é terra de ninguém, cabe aos pais fiscalizar, isso é muito importante. Cuidar do que os filhos estão fazendo, mexer na internet, no computador, no celular, isso é muito importante. E olha só, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que os estudantes estavam jogando o tal desafio do desmaio e disse que as famílias foram chamadas para discutir a situação e receber orientações. Informou ainda que o caso será acompanhado. Vamos mudar de assunto porque um rapaz briga com a mãe e com a ajuda de um amigo forja o próprio sequestro. Ele pediu um resgate de R$250 mil. Se não desse certo e ele fosse preso, tinha uma outra opção. A repórter Shirley Barroso tem mais informações. A polícia entrou no caso na última segunda-feira. Hoje pela manhã, a dupla foi localizada no bairro Mantiqueira, região de Venda Nova. Um dos presos é a suposta vítima, Denis Januário Braga, de 26 anos. O outro é um amigo dele, Ramon Felipe Nunes Vargas, de 27. Os dois planejaram o falso sequestro e exigiam a quantia de R$250 mil para que Denis fosse libertado. Ele contou à polícia que queria se vingar da mãe, além de estar passando por dificuldades financeiras. Tem uma filha para criar que mora no Rio de Janeiro. Assim que foi preso, Denis disse aos policiais que ser levado para a cadeia iria resolver um de seus problemas. Se eu ficar preso, eu conheço gente que está presa e os filhos recebem auxílio reclusão. E eu estou desesperado. Eu não estou conseguindo falar com minha filha porque eu não estou pagando pensão para ela. Olha, e a seguir, quadrilha especializada a roubo de gado e cavalos tira o sossego de pequenos produtores aqui de Minas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o MG Record. Daqui a pouco, não perca. Bela Aventura. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal será desligada em Belo Horizonte, região, em 8 de novembro de 2017. Assista a mesma programação no canal Digital 2.1. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. O interior vai ficar diferente com o Cine SESI Cultural. Cinema ao ar livre, de graça. Uma superprodução SESI. A liquidação mais poderosa de Contagem está chegando no Itaú Power Shopping. Na Liquida Power você tem descontos de até 70% para comprar muito, gastando pouco. Aproveite enquanto é tempo. É só neste final de semana. Itaú Power Shopping. Cada vez mais power para você. Dia 8 de novembro, o canal analógico de TV que você está vendo vai ser desligado. Inúmeras famílias podem retirar um kit gratuito com conversor e antena para TV digital. Saiba agora mesmo se você tem direito a esse kit. Acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147, com número NIS em mãos. Mas corre, hein? Você pode ficar sem ver TV. Seja digital. O Vetor Norte não para de crescer e com a MRV as oportunidades também não. Escolha o melhor de Lagoa Santa Santa Luzia. Mensais a partir de R$399. ITBI registro grátis. E as vantagens do programa do governo. MRV 4004 9000. O melhor negócio é Chevrolet, porque é perfeito para quem quer carros com novo design, com tecnologias exclusivas e com o melhor valor de revenda. Olha só, novo Onix 1.4 pelo preço de 1.0, com taxa zero em 36 vezes. São 3 anos sem juros. E tem mais, Prisma 1.4 automático de 6 velocidades com mensais de 699. É Prisma automático com MyLink mensais de 699. Viu só? O melhor negócio é Chevrolet. Acesse ofertachevrolet.com.br.
O Limpa Estoque Zema está imbatível. Amanhã é mais um dia para garantir descontos incríveis. Conjunto mesa e poltrona de 289 por 209 à vista. Escova mágica de 139,90 por 99,90 à vista. Ferro a vapor de 69,90 por 44,90 à vista. Liquidificador Mundial de 119,90 por 88,90 à vista. Zema, que bom que você veio, Zema. Amanhã, sábado, estaremos com a Seja Digital na caravana da TV Digital na Feirinha de Nova Contagem, a partir das 8 horas. Muita gente já está assistindo a TV com sinal digital. E você que ainda não preparou a sua, precisa correr, porque o sinal analógico será desligado no dia 8 de novembro aqui em Belo Horizonte e região. Venha conferir como se preparar para ser digital. As famílias inscritas em programas sociais do governo federal poderão agendar a retirada do kit gratuito, com conversor e antena para a TV digital. Participe e confira se a sua família tem direito a esse benefício. Seja digital! Foi rápido, não foi? E olha só, uma quadrilha especializada a roubo de gados e cavalos está tirando o sossego de pequenos produtores de uma comunidade rural aqui de Nova Lima. Só nos últimos 10 meses foram 10 roubos. E o pior, os ladrões são extremamente cruéis com os animais. Essas são as fotos dos cavalos que foram furtados do seu Renato. Foram 25 animais em cerca de 3 anos. Estão sendo levados pelos ladrões. E quando você descobre o ladrão, você é ameaçado de morte. Ele tem um rancho no bairro Mina d'Água, em Nova Lima, divisa com Raposos. O curral fica num lote na avenida principal. E agora o gado começou a ser alvo dos bandidos. Seu Renato denuncia que em uma ação covarde e cruel durante a madrugada, os ladrões estão invadindo o local e matando o gado para pegar a carne. Cheguei no pasto e achei um boi meu agonizando. Eles tiram um pedaço do boi com o boi vivo ainda. O prejuízo dele já passa de R$60 mil. O mesmo já aconteceu com animais de outros criadores do bairro. Do Otoniel levaram 7 animais, um prejuízo de R$25 mil. Desempregado, é da criação que ele tira o sustento da família. A gente, deve daquilo ali também, que é um lucro que dá, tira um leite, faz um queijo para aumentar a renda. E o pessoal tá vindo aí dando a gente maior prejuízo, né? E nem sempre o prejuízo é só financeiro. Me emociona porque eu trato Deus com muito carinho. Nunca matei um boi meu. Eu crio meus bichos que eu gosto, que é meus bichinhos. Eu fico desespero. Não aguento ver, não. Além dos animais, nos últimos 2 meses, os ladrões levaram só aqui do rancho do seu Renato 4 celas completas que valiam R$6 mil, luminárias e toda a fiação elétrica. Até hoje, o criador não conseguiu se recuperar do prejuízo e também não tem mais sossego para deixar os equipamentos guardados aqui. Eu não tenho prazer de viver aqui, porque os vagabundos não deixam. Os criadores afirmam que já procuraram a polícia várias vezes para relatar os crimes, mas nada foi feito. Eles se sentem abandonados pelas autoridades. Peço providência à polícia. Aqui na Raposa é cheio de vagabundo, ninguém pega esses vagabundos. Não tem patrulha rural suficiente e aí todos os produtores ficam à mercê dos bandidos. E agora, os fatos que marcaram a semana em apenas 1 minuto. O único hospital de Mateus Leme está prestes a ser fechado por falta de verba. Leitos foram desativados e os funcionários estão sem receber. Dezenas de medicamentos perderam a validade dentro do almoxarifado da Secretaria de Saúde de São Gonçalo do Rio Abaixo. Uma explosão destruiu um restaurante e mais 10 lojas em um condomínio de Nova Lima. Um vazamento de gás pode ter provocado um incidente. O Tribunal Regional Eleitoral manteve a cassação da prefeita de Santa Luzia, Roseli Ferreira Pimentel, e do vice Fernando César Vieira. Eles foram denunciados por gastos excessivos com publicidade. E o Tribunal de Justiça manteve em segunda instância a condenação a 20 anos de prisão do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, no processo do Mensalão Mineiro. 2 homens foram presos suspeitos de tentar fraudar a prova de legislação do Detran. O esquema contava até com ponto eletrônico. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, com o MG Record, mostrando as principais notícias do estado. Uma boa sexta-feira e até segunda. Tchau!